Olá! No Persona de hoje vamos continuar exibindo uma seleção de trechos especialmente escolhidos de algumas das entrevistas que fizemos ao longo de 2021. São relatos de artistas das mais variadas áreas da cultura, recheados de revelações surpreendentes. Momentos deliciosos que vale a pena a gente rever, né, Atílio? Ô, se vale! Vamos começar já. Bom programa! Verdade que a sua primeira referência foi o Anísio Silva, que você ouvia na rádio. Desde muito pequeno você já tinha esse sonho, como falou, né, de ser músico, mas você não verbalizava. Eu ouvia o Anísio Silva através do rádio, né? E ele tinha uma voz muito peculiar, porque ele tinha uma sonoridade que passava, que ficava entre as cordas vocais e o nasal, né? E era uma coisa muito peculiar, assim como o Miltinho também tinha uma voz muito peculiar também. Mas o Anísio Silva, ele fez um show em Ponte Nova, no cinema. E eu, então, fui assistir. E eu fiquei muito impressionado. E ele tinha uma canção que era muito sucesso, que era Interesseira, né? Interesseira, não há mais ninguém. Isso foi um grande sucesso. E, naturalmente, ele cantou essa música logo quando chegou no palco e cantou também quando saiu, porque nós conhecíamos muito Interesseira, mas não conhecíamos todo o trabalho do Anísio Silva. Mas foi uma dessas pessoas que eu vi cantar em Ponte Nova. João, aos 11 anos, mais ou menos, você participou de um show de calouros imitando um grande nome da música brasileira. Quem era essa referência, essa grande referência, e quem mais fazia a tua cabeça nessa época? Eu fiz um show imitando o Calbi Peixoto, quer dizer, eu achava que eu imitava o Calbi Peixoto. Eu devia ter 11 anos de idade. E eu conhecia, lá em Ponte Nova, tinha uma rádio muito boa, chamada ZYR2, Rádio Sociedade de Ponte Nova. E eu, então, fui lá nesse programa de calor cantar uma canção chamada Nono Mandamento, né? Senhora, que estou eu de joelho, trazendo os olhos vermelhos, de chorar porque pequei. Era uma canção, uma gravação do Calbi, que eu adorava. Grande sucesso dele. Mas lá em casa, tinha uma moça que trabalhava lá em casa, que ajudava a minha mãe, que também cantava. E ela acabou se inscrevendo nesse mesmo programa que eu estive. Ela ganhou. Genial. Eu tive que voltar com ela para casa, entendeu? Eu, defendendo o Calbi, perdi por ela cantando Wilson Batista. Quer dizer, talvez tenha sido aí que eu tenha me atinado para o samba. Caramba, o Wilson Batista, aí comecei a prestar mais atenção nisso. Mas isso foi uma coisa bem interessante nessa época. Mas antes dessa história do samba, tem um sensacional conjunto que se chamava X-Gare. Você participava? Era seu conjunto? Como é que é essa história do X-Gare? Bom, essa história começa com Elvis Presley e Little Richard, né? Tinha uma gravação deles de uma canção chamada She's Got It. Eu, naquela época, não falava nem o português, então eu entendi que eles cantavam como She's Got It, She's Got It. Aí eu botei o nome da banda de X, com algarismo romano, Gare, She's Got It. Então era um grupo que tocava rock. Nós tínhamos esse repertório, né, do Elvis. Eu me lembro que eu tinha um violão que a gente chamava de... É um violão com cristal, ou seja, embaixo das cordas tinha uma placa de alumínio eletrificada. Então, você ligava aquilo, a tomada num amplificador que mais parecia um ferro elétrico do que um amplificador, de tão pequenininho.
E a gente tocava e suava nas mãos e aquilo esbarrava nessa placa de alumínio e dava choque. Né? Então, a gente tinha que ter uma técnica de tocar nas cordas e não aprofundar os dedos entre as cordas, porque você tomava choque. Mas eu fiz shows em vários lugares ali por Minas Gerais. Né? Enfim, era uma coisa de amor à música, já declarado, explícito, e que a gente fazia qualquer coisa para fazer um show. Eu me lembro que, naquela época, muitas vezes, a gente ganhava, no local que a gente ia fazer show, a gente ganhava um jantar, umas frutas, e isso estava maravilhoso. Estava bom, né? Teve uma passagem que rolou no show da Elis Regina, também no Festival da Canção, só que em 71. E aí eu queria que você contasse o que você aprontou por lá. Olha, eu era um cara que peitava situações, né? Naquela época eu peitava situações. E eu estava assistindo o show da Elis, que ela era presidente do júri no Festival de 71, parece. Isso. E aí ela cantou, maravilhosa, como sempre. E chegou um momento em que ela cantou essa música. E eu já estava borbulhando com tudo aquilo. Ela disse, hoje cedo na rua, duvidou. Quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor. Eu falei, sou eu. Sou eu que ela está querendo. E eu subi no palco, rapaz. Subi no palco, me atraquei com a Elis e levantei o punho do Black Power. I am Black Power. Não entenderam nada. A polícia não entendeu nada. Me pegaram. Eu saí já algemado do Maracanãzinho. Elis Regina gritando, solta ele, seus covardes. E as pessoas me arrastando, os policiais me arrastando, e eu com um punho cerrado para cima, gritando, Black Power, Black is beautiful. E aí, que loucura, né? Loucura, aquele momento foi danado. Aí ela foi lá, ela e o Charles Mariano, me tiraram de lá da cadeia lá. Me levaram para a Praça 15. Qualquer coisa eles levavam lá para a Praça 15. Toicói, coisa dessa. E Elis, muito grata a Elis, não só por isso, ela sempre foi apoiadora da causa, entendeu? O tempo todo ela sempre apoiou a causa. E eu batalhava muito isso, e eles já estavam de olho em mim. E houve um problema muito grande quando me expulsaram na época do país. Eles disseram que eu estava querendo impetrar um movimento negro no Brasil, e não era, porque o movimento Black Rio, chamado movimento Black Rio, ele tinha uma conotação, não tinha nenhuma conotação política, absolutamente. Eu morava na Bolívia, 124, Copacabana. Chutaram a porta, me levaram para o Galeão. Do Galeão, me botaram no avião. Eu fui direto para o Uruguai. Do Uruguai, acredite, eu fui para Tchecoslováquia. Aí foi 360 graus. Aí foi demais para a minha cabeça. Fui para Tchecoslováquia e, olha, o senhor está no exílio. Não sei se o senhor sabe, é uma prisão. Nós só não vamos deixar o senhor atrás das grades, mas existem normas, existem leis. 10 horas em casa, não pode ter cargo público, e você não pode escolher o país que você quer ir. Claro, eu queria ir para Paris, né? É evidente, pô, imagina. Queria ir para Nova York, os caras me mandam para a Tchecoslováquia, pô. Eu fui parar na Coreia do Norte uma vez. Caramba! Porque o Bloco Socialista é que determina para onde você vai. Não tem hora e nem dia. Você está dormindo, o cara chega na porta e diz, daqui a 1 hora no aeroporto. Aí você tem que sair correndo e ir para o aeroporto, porque você
tem que obedecer ordens. E essas coisas todas aconteceram, né? Eu estou falando isso, mas não sei se os jovens, principalmente os jovens negros, sabem disso, dessa história. Estou contando aqui para vocês, porque está um papo aberto e tá. E Mas depois, é bom. por favor, se puder, dá uma editada aí, porque Não. eu falo muita coisa, né? Mas, ô Tony, é bom falar sobre isso, justamente para que esses jovens negros de hoje conheçam e saibam essa batalha, essa luta que foi, né? Se as coisas melhoraram um pouco, minimamente, foi porque pessoas como vocês estiveram ali na frente batalhando e sofreram por causa disso, né? Aí tem uma história que você e o Serguei encontraram a Janis na praia. Conta isso aí pra gente. Poxa, o Bustamante, que é o Serguei, Bustamante, ele... uma figura, né? Serguei era uma figura maravilhosa. A gente fazia uns 20 minutos, que a gente não era tão bom quanto o Peri Ribeiro, quanto o Sérgio Mendes, né? Numa boate que chamava Porão 73, é isso, em Copacabana. Porão 73, é. E numa noite, eu estava na boate, lá esperando a hora para entrar, os 20 minutos, vem o Serguei desesperado. Tony, você precisa me ajudar. Eu tenho uma amiga que está lá na praia, ela está chapada. E eu não estou conseguindo trazer ela para cá. Eu não estou conseguindo trazer ela. Como você é muito forte, vamos até lá e a gente vai trazer ela para cá, que é uma pessoa muito importante. E ele não falava quem era. No meio do caminho, ele disse assim, é a Janis Joplin. Falei, Serguei? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse, Tom? Não é possível, cara. Você ficou doido? Que papo é esse? Não, é Janis Joplin, a minha heroína. Cara, tu não sabe, não? Eu namorei ela. Namorei ela um tempão. E Serguei, primeiro, tu não namora ninguém. E segundo, porra, Serguei, vai, historinha agora. Era a Janis Joplin. E veio essa mulher, era ela mesmo, toda ruim, né? Toda quebrada, toda ruim na praia, qualquer nota. E eu, não é possível, Serguei. Cara, que é isso? Aí peguei a mulher, saí da praia, atravessei a Atlântica com essa mulher no colo. E ninguém sabia que era a Janis Joplin, só eu e o Serguei. Atravessamos a Nossa Senhora de Copacabana com a Janis Joplin no colo, assim, cara. E levei para a boate. Aí nós levamos a Janis Joplin, tinha um banheiro, demos banho na Janis Joplin. Acredita, assim, demos banho na Janis Joplin, eu tenho isso na minha história. Deu 8 horas a boate ainda aberta, porque a notícia se espalhou na Zona Sul. E ela começou a cantar, cara, e ela não queria sair do palco. Aquele povo todo querendo entrar na boate, aquela gritaria, Janis Joplin, e uma loucura. Aconteceu isso sim, Que maravilha. Que história maravilhosa. Lá depois. E eu carreguei a Janis Joplin, dei banho nela, olha tu vê. A gente imagina que o seminário deve ter sido uma mudança radical na sua vida, né? E, por outro lado, é lá que você toma contato também com questões mais ligadas à arte, à poesia, à literatura. Como é que foi isso? Olha, é uma vida nova, realmente, claro, totalmente coletiva, né? Onde você tem outros hábitos a serem adquiridos. Eu tinha missa diária, coisa que não tinha antes. Então, fui lá para Friburgo, a vida coletiva, horário para acordar, horário para ir à missa, horário para dormir. Tinha essa disciplina toda e aos 20 anos, que você já estava de batina, era um noviço no mosteiro de Itaici e tinha também que passar por algumas provações que faziam parte da grade curricular. É verdade, é verdade. Que provações eram essas? O noviciado, Cris, é um momento de provação. Assim, essa necessidade de comprovar realmente é importante.
Então, você tinha, na formação do jesuíta, em particular, naquele período, as chamadas provações, onde você, no noviciado, de maneira mais claramente, passava por algumas experiências. A primeira e mais importante são os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, onde você passa 30 dias refletindo sobre a sua vida, sobre as questões do mundo, da igreja, sobre as questões graves da sua condição, sua presença no mundo, diante de Deus, diante dos outros, enfim, toda essa reflexão profunda sobre você mesmo. Você aprende a meditar, você aprende a aprofundar um tema, e com esse tema você se concentra e aprofunda a sua reflexão, e as provações vêm ali com muita força, né? Por exemplo, a peregrinação que os jesuítas faziam, eu não sei hoje se ainda continuam fazendo, onde você sai do seminário de batina, né, acompanhado de um companheiro, um ou dois, né, e vai para a estrada, para a rua e se vira. Ou seja, você vai buscar seu alimento, sua hospedagem em algum lugar durante um mês. Você passa um mês, por exemplo, trabalhando no hospital. Eu fiz isso. Um mês trabalhando no hospital para sentir realmente ir na enfermaria, no lugar mais carente, onde você vai cuidar das pessoas mais necessitadas em todos os sentidos. E não no sentido médico nem de enfermeiro, mas de um faxineiro especializado. Entendeu? Na prática. Isso vai lá, todo mundo passava por isso. Você apanha um mês de operariado, onde você ia trabalhar numa obra, trabalhar aquele grande convento dos jesuítas em Itaici, perto de Indaiatuba, foi construído em grande parte nessa base, né? Dos noviços que vão para a obra, que vão trabalhar sentando tijolo, mexendo no cimento, trabalhando ali durante um período. Isso vai revezando, obviamente. Ou vai para a colheita, vai colher café, vai colher algodão, vai fazer alguma coisa no campo, como eu fui. Eu fui colher algodão, que eu me lembro. Então, são experiências que estabelecem com você uma relação provisória, uma relação quase que faz de conta, mas é uma relação real durante um período, né? E isso foi muito interessante para mim, muito formador, mas foi muito interessante, muito bom, foi uma marca curiosa, né? Essas experiências de vida. Todos nós temos experiências de vida as mais variadas, mas essa para mim foi muito marcante. Alessandra, a gente já tem o depoimento de uma pessoa que trabalhou com você. Vamos ver? É muito gostoso lembrar dos encontros artísticos, profissionais que eu tive com a Alessandra Negrini. Tive a oportunidade de fazer esse trabalho com ela, num especial da Regina Duarte. E depois voltei para o Rio, né? Nunca mais a vi. Quando estávamos começamos a produzir Engraçadinha, né? Me lembrei da Alessandra, fizemos um teste, ela foi maravilhosa no teste. E depois eu fiz um teste com a Cláudia Raia. Então, eu tinha gostado da inquietação da Alessandra e tinha gostado também da inquietação e da novidade da Cláudia Raia. E assim, a gente começou nesses trabalhos desafiadores, né? E chegamos à muralha, que foi então uma coisa extraordinária que a Alessandra fez, entrando naquele universo cru, né? Naquele universo duro para uma mulher entre bandeirantes índios e um país absolutamente desconhecido para nós. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu talento, que você continue desbravando universos
incríveis, desconhecidos, e nos dando o privilégio de ter você entre as grandes atrizes do Brasil. Um beijo. Que depoimento bonito dela. Ah, que lindo! Nossa, estou até emocionada. Mas você sabe que eu pensei na Denise ontem ou antes de ontem? Eu falei, gente, eu estou com saudade da Denise. A Denise foi tão importante na minha vida. Por onde anda a Denise, né? Estou afastada do Rio, faz 1 ano e meio que eu não aparecia aqui no Rio, e eu estava para voltar. Eu falei, gente, cadê a Denise? E agora vendo a Denise, coisa emocionante. Muito obrigada por vocês terem chamado. Ela foi fundamental na minha vida. A Denise, uma pessoa de grande sensibilidade artística, né? Uma das maiores que eu encontrei na minha vida. E... Ai, Dê, queria muito agradecer você por você ter existido para mim. Eu ainda... Olha, a gente fez tanto trabalho importante, tanto. Engraçadinha, claro. Primeiro trabalho da minha vida, né? Que eu fiz com ela. Que foi aquela sériezinha lá. Depois, a Engraçadinha, que, sem dúvida, é o trabalho mais... que mudou minha vida. Depois a Muralha, que é um trabalho lindo. E eu ainda acho que a gente fez Anjo Mal. Eu acho que a Denise era a diretora-geral de Anjo Mal, que foi também uma novela muito importante. Acho que a gente fez Anjo Mal, embora a Denise não dirigisse diretamente, ela era a chefona. Mas é uma pessoa muito importante para mim, vocês foram na música. Maria Alcina, vamos falar um pouco de Cataguases, Minas Gerais, da sua família lá. Seu pai tocava numa banda e sua mãe tinha alguma relação com a música ou com algo ligado à arte? Como é que era? A minha mãe, eu lembro sempre da minha mãe, Atílio, cantando, sabe? Ela lavava a roupa para fora, dona de casa, né? Também trabalhou na fábrica, porque Cataguases é uma cidade de fábricas de tecido, né? E meu pai e meus irmãos estudaram também, tocavam na banda. Na banda da fábrica, da industrial, entendeu? E a minha mãe ali junto, mas nada, dona de casa e tudo. Mas minha mãe sempre cantava. Tenho memórias da minha mãe cantando, sabe? Muita música eu lembro e sei, aprendi com a voz da minha mãe. E seu pai tocava que instrumento? Ele tocava uma parte de percussão, sabe? No caso, ele era muito jovem e depois ele teve um problema de perder a audição, não é? Mas o amor pela música sempre foi intenso. Tanto que, mesmo sem ele escutar, Atílio, ele ia com a banda levando as partituras. Olha que coisa maravilhosa, né? Força de vontade, né? Aí ele fez, inclusive, meus irmãos todos... maravilhoso. Ele fez meus irmãos todos estudarem, os homens, né? Estudar música. Meus irmãos todos, eles tocam instrumento musical, entendeu? Mulher não, mulher para casar. Aí eu, né? Tô casada com a música. Que maravilha, né? Maria Alcina, você disse que trabalhava lá na casa da família para ouvir o rádio, mas você teve vários empregos em Cataguases, começou a trabalhar cedo, e você disse que aprendeu a encontrar alegria no trabalho. Fala um pouco sobre isso. Então, Atílio, eu sou daquela geração que começa a trabalhar muito cedo, ajudar os pais em casa, né? Aquela coisa toda. E eu fui servente de escola, fui professora da criançada. Um dia uma aluna me chamou de professora, eu fiquei numa felicidade lá na Praça Rui Barbosa. Me chamou de professora, Dona Maria Alcina. Eu amei. E aí depois trabalhei na Fábrica Industrial Cataguases, depois trabalhei na Irmãos Peixoto e fazia bordados, bordava tapete, aprendi tudo isso, entendeu? Tinha que trabalhar, né? Ajudar os pais, aquela coisa toda. E eu me lembro de mim, sempre curtindo as coisas, sabe? Brincando. Eu fui uma menina
Eu fui uma menina que brincava. Agora, essa coisa da alegria, ela veio exatamente... Eu acho que essa menina, ela entrou em cena quando eu tive dificuldade, sendo adulta, na carreira. E eu precisava de lembrar de mim com muita força, com muita garra, para seguir em frente. Foi aí que eu descobri a alegria para tocar a vida como uma arma, como uma força para você tocar a maré, entendeu? É mais por aí. Depois dessa experiência com o Grupo Laboratório de Teatro, que era um grupo intelectualizado, vamos dizer assim, você vai trabalhar com o Luiz Mendonça, que era um teatro eminentemente popular. Como é que foi isso? Fala um pouco desses trabalhos com o Luiz Mendonça, grande Luiz Mendonça. Esse é um mestre maravilhoso. Eu não vou dizer isso que eu possa afugentar os empregos, mas eu nunca sou dirigido de forma absoluta, não. Eu sou, sei lá, eu tenho um caráter muito forte. E Mendonça foi o diretor que não me falou nada na minha vida a não ser fazer assim, entra em cena e faz o que você sabe, entendeu? E aí a gente... Foi uma parceria maravilhosa de 5 anos, mais ou menos, de 5 anos, maravilhosa, com teatro em porta de fábrica, um teatro em favela, ou seja, você tinha que equacionar o espaço a cada vez que você se apresentava, porque nada era fixo, né? Não era o mesmo espaço. Isso me deu uma experiência de lidar com o espaço, entendeu? São coisas que foram muito grandes para mim, muito importantes para mim. Mendonça é uma saudade, é a minha formação maior. O laboratório era um grupo mais intelectualizado, claro, né? E como também no laboratório, sentindo que as coisas eram mais intelectualizadas, é um vício que eu guardo até hoje, aliás, quando começavam muito a discutir, porque lá a gente fazia um ensaio e 2 dias de discussão sobre aquele ensaio. Eu dormia. Olha só quem mandou umas palavras para você dessa época. Pois é. Tonico Pereira. Eu vi a primeira vez no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, interpretando o Caenga, um secretário do Satanás, na peça A Chegada de Lampião no Inferno. E fiquei alucinado, fiquei apaixonado. Falei, meu Deus, que cara é esse? Que ator fantástico que é esse cara. Depois tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com ele, junto com ele, no mesmo palco, em Cancão de Fogo, e excursionando pelo Norte e Nordeste com Luiz Mendonça, um povo da pesada. E Tonico capitaneava, né? Ele sempre foi isso, um grande presente de Dioniso. Depois, admirava muito ele voando pela ponta direita do Caxinguelê, aquele campo de futebol ali atrás do Jardim Botânico onde jogávamos. Tonico Pereira, na ponta direita, chato pra caramba, implicante, discutia, mas jogava muito. Jogava muita bola. Tinha que chegar primeiro para ver se ficava no mesmo time que ele. Companheiro, te tenho na lembrança e no coração sempre. Um grande abraço. Um grande abraço para você, Valtinho. Que bom te ver. A gente precisa se ver mais. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vocês vão no baú mesmo, né? A sua história, né, Tonico? É a sua história, a tua trajetória. Tom Zé, você costuma dizer que o palco é o lugar do tímido e que você aprendeu isso observando o homem da mala. Como é que é essa história? Bom, só um pouco para dizer por que eu fui atrás do homem da mala. Um dia eu fiz uma canção com os Doidos de Irará. Ora, isso é até uma coisa tida como... não devia fazer isso, mas eu fiz.
Criança eu fiz. Então, a canção foi um sucesso na cidade, a cidade toda aprendeu. E ainda teve o seguinte, a missa da padroeira, a festa da padroeira é sexta, que tem a lavagem, sábado não tem nada, que é a feira de Irará, domingo tem a missa, que as pessoas botam sapato novo, todo mundo, e volta da igreja com o sapato na mão, porque o sapato arrebenta o pé, essas coisas todas. E na segunda-feira, o cruzeiro é afastado uns 50 quilômetros de Irará, um chamado cruzeiro, né? Uma cruz. E lá, na segunda-feira, a banda vai, o povo de Irará todo vai, as meninas comem as coisas que o povo vende, namoricos, os fazendeiros arrematam gado para a nova festa da padroeira do ano que vem, e tudo isso acontece durante o dia todo. E durante o dia todo, eu não sabia disso, que eu tinha ficado em Irará, todo mundo cantava a música, ensinaram a música, a banda de música, porque a banda de música, na volta, virava banda de carnaval. E aí, Guilherme se requebra, o fino bota pó, Euclides morde o braço, das dores fala só, a cidade toda aprendeu. Bom, de tarde, quando eu saí da loja de meu pai, porque eu trabalhava na loja de meu pai severamente, eu fui para o clube, 5 horas da tarde, mas já não tinha moça nenhuma por ali, todo mundo na igreja e tal, e de repente começou a chegar, que eles iam cantando de lá até a cidade, com a banda de música tocando, a música de sucesso foi essa. E uma coisa curiosa que eu assisti, que eu fiquei muito emocionado, quando eles começaram a entrar na cidade, eles cantavam para as pessoas que estavam na janela, dizendo, olha, nós estamos cantando e agora nós somos a música. Guilherme, sim, nós somos os personagens da música. Aquilo era um entusiasmo, arrebenta a canela, e aquilo veio caminhando para o... Aí estava a 500 metros do clube, na pequena rua debaixo que eu morava, veio para a praça. Quando eu compreendi que a gente, quando vê uma música nossa, cantada em outro mídia, a gente não reconhece. E foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu demorei, eu falei, olha, estão cantando as músicas dos doidos. Aí eu fiquei emocionadíssimo. E eles vieram se aproximando na praça, no começo da rua direita. Quando eu vi que aquilo ia passar na minha frente, eu não quis ficar na frente daquilo de jeito nenhum. Eu me escondi numa janela do clube, fiquei espiando por uma gretinha, ninguém sabia que eu estava ali. Porque a maior parte das pessoas que estavam junto de mim também não sabiam que a música era minha. Então, eles passaram numa festa e tal, e foram adiante. E eu, é claro, que fiquei completamente na minha frente. O que aconteceu comigo merece ser contado. Na minha frente, todos os parentes, todos os derentes, todos os tios que tinham como fracassado meus recursos de compositor, estavam derrotados. Eu via tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, eu me recolhi lá no fundo do clube e falei, agora eu sou igual a todos. Não tinha negócio de ser melhor do que os outros, não. Agora eu sou igual a todos. Qualquer pessoa que entrar aqui, eu posso dizer, eu sou um como você, que fala sobre Irará, que engrandece Irará, que faz de Irará poesia. E então eu sou igual a você, eu não sou um diminuído, um miserável. E é o caso de dizer que a felicidade dói. E reparem bem, meu estado de pessoa em pé era assim. Então, meu corpo já estava habituado a isso assim. Quando eu fui vendo que eu podia ficar de pé, aí essa ossatura que não tinha hábito de ficar de pé, doía como o diabo e eu ia ficando em pé, ficando em pé, ficando em pé. Você vê, a felicidade dói. A felicidade dói.
Poucos anos depois você foi convidado para participar no Rio de Janeiro da peça Calabar, direção do Fernando Peixoto, mas a peça não estreou. E foi uma história terrível aí. Conta pra gente. Essa foi uma grande experiência também, apesar de não ter estreado. Eu, naquele momento, né, querendo trabalhar com pessoas novas, o Fernando Peixoto abriu testes para o Calabar do Chico Buarque, né? Importante dizer que é do Chico, e era Rio de Janeiro. Eu falei, oba, vamos embora, Rio de Janeiro, uma experiência nova fora da minha cidade. E passei no teste e tal, e foi a primeira vez que, num espetáculo profissional fora do nosso grupo, e era uma super produção, mudei para o Rio, fui eu lá com o meu Jeep, tinha um Jeep Willys velho, eu levei para lá meu Jeep, e estava felicíssimo, ensaiando, era uma produção, Hélio Eschenbauer, o cenógrafo, uma produção, Teatro João Caetano, uma produção gigante. E não liberavam, a censura não liberava o espetáculo. Naquela época você tinha que pedir a bênção para a censura. Tinha um censor que ia lá, olhava, assistia o espetáculo, cortava o que achava que tinha que cortar, ou recusava a peça inteira, ou mandava cortar trechos enormes, enfim. Mas nesse caso, eles nem se deram ao trabalho, eles foram adiando, o espetáculo estava pronto, a gente ensaiando já, e na véspera da estreia, a censura proíbe o espetáculo. Assim, tudo pronto. Faltava 2 dias. Tudo produção pronto. De quem era? Produção Fernando Torres. Do Fernando Torres, marido da Fernanda Montenegro. Que prejuízo, né? Além de um prejuízo fenomenal, acredito que foi um dos acontecimentos na vida do Fernando que ajudaram que fizeram ele adoecer. Parece que ele nunca se recuperou daquilo. Aquilo foi muito traumático para todos nós. E aí você foi parar na televisão e foi por conta da proibição da peça Calabar. Como é que aconteceu isso? Exatamente. Beth Faria era casada com Daniel Filho naquele momento, que era um dos grandes diretores da TV Globo. E ele frequentava, ia sempre nos ensaios, tal, ficou muito tocado, comovido também por aquele fato e tal. E falou assim, estão precisando de atores novos, vamos renovar na televisão. Então, de atores novos e tal. João Signorelli também fazia o Calabar. Ele era mais novo que eu. Ele era menor de idade ainda, eu já era maior. Ele tinha que ir com autorização da mãe, né? E aí o Daniel Filho, precisamos de caras novos na televisão, aqueles 2 ali. Aí, vamos lá, levou para lá. A gente, tá, vamos, óbvio, vamos lá, né? Fazer teste. Quem era um dos preparadores de elenco lá? Zembinski. Meu Deus! Que demais! Zimba, um dos maiores atores e diretores e dramaturgos polonês que vivia aqui no Brasil, foi mestre de gerações e gerações de atores aqui no Brasil. Ele trabalhava na Globo nesse momento e ele cuidava dos novos talentos, então a gente teve muito contato com ele naquele começo. A gente não sabia nada. E a novela que o Daniel nos colocou foi Super Manuela, branco e preto ainda, do Walter Negrão. Do Walter Negrão, obrigado. E foi muito engraçado, porque eu já tinha, né, saía daquela peça Calabar com o cabelão, fazia um holandês, né, cabelão enorme e tal, não sei o quê. Daniel Filho corta tudo, a novela, tal, tudo cabelão. Mas eu já tinha aquelas entradas, aí já estavam mais fundas ainda. E o astro principal da novela era o Rubens de Fal, que era careca e usava peruca, sempre. Ele só trabalhava de peruca. E aí o Daniel falou assim, o John, você vai ter que botar uma peruca. Não dá, um cara dessa idade com essa careca, não dá. O Rubens, você tem que tirar essa peruca, porque um cara mais velho não pode usar peruca. Inverteu. A Rubens falou assim, não, eu sei, com peruca não trabalhava. Ele falou, não, eu saio da novela. Tá bom, ficou com peruca, tá, beleza. Mas eu falei, tá bom, eu boto peruca, não tem problema nenhum. E inexperiente total, né?
quando chegou no primeiro dia de gravação lá, vamos gravar no primeiro dia, tal, a gente ali meio, né? Imagina, televisão, uma novidade absoluta. Nessa altura, minha mãe, aí a filha dela já era ator, aí já era ator, aí já estava na televisão, então... Virou um orgulho da família. Orgulho da família. Aí foi gravar, na hora de começar a gravar, eu falei assim, olha, o diretor tinha dito que eu tinha que usar uma peruca, não precisa, não vai ter mais? Aí eu, nossa senhora, peruca, cadê a peruca? Entrou lá na sala de maquiagem, pegaram um saco de lixo, não estou brincando, mas peguei saco preto de lixo e começaram a puxar lá de dentro um monte, olhava uma, não, essa não. Aí pegou uma lá e fez, pá, essa aí, tá boa. Botou e foi. Era um espantalho na minha cabeça, era um horror aquilo lá. Mas eu estava na TV Globo, tá bom. Tudo bem, né? A gente já começa com o depoimento de um colega seu lá da Faculdade de Direito, que em 58 participou com você de uma iniciativa que viria aí a chacoalhar o cenário artístico brasileiro. Dá uma olhada quem é. Ui, quem vem de lá? Ui, quem vem de lá? Salve o capacete de São Jorge, teu cavalo é corredor. Beira-mar, auê, beira-mar, beira-mar, auê, beira-mar. Maravilhoso! Você vai fazer 90 anos daqui uns dias e está enxuto, está maravilhoso. Alegria à prova dos 90. Alegria. Acho que a vida começa, eu espero, aos 90. Mas, enfim, tomara que eu chegue lá. Mas eu queria fazer há tempo que eu não converso contigo, né? Eu queria te perguntar uma coisa que está no ar, o impeachment. Para nós, é tão importante que a gente se livre dessa peste e das que estão vindo aí, Delta, etc. Mas é mais importante ainda que vai junto o verme que está na não presidência do Brasil. Você está no PSDB ainda? Qual é a tua posição diante de um impeachment já? Olha, merda. O Brasil não merece, com o povo que tem, com a criatividade que tem, um país que tem o Zé Celso, pode ter na presidência da República um Bolsonaro. Eu sei que esse programa não é político, nem eu vim aqui fazer proselitismo político, mas eu nunca senti tanta vergonha de um país quanto agora. Nós tivemos momentos difíceis, nós tivemos impeachment, nós tivemos corrupções inumeráveis. Agora, uma falta de respeito com o ser humano, como a demonstrada pelo governo Bolsonaro, Zé Celso, é inacreditável. É inacreditável. É o desrespeito ao ser humano, é o desrespeito à nação, é o desrespeito ao destino de milhões de pessoas, centenas de milhares das quais mortas. A gente tem que tolerar esse coisa. Agora, impeachment. Agora, eu tenho a impressão que, infelizmente, nós parecemos meio castrados. Como é que se pode ficar indiferente diante de 14 milhões de famintos, de gente que não come, pô? Como é que a gente pode ficar indiferente de uma inflação que parece que é uma estatística para economista se divertir e fazer comentário na televisão? Como é que a gente pode suportar uma nação em que o chefe da nação estimula a derrubada do Supremo Tribunal Federal? Como é que se pode viver numa nação que descumpre todos os compromissos com a salvação da natureza? Deus me livre. Zé Celso, impeachment é pouco. Tem uma curiosidade que a gente gostaria que você contasse. Você é um dos fundadores do Teatro Oficina, junto com o Zé Celso e outras pessoas. É verdade
que as primeiras receitas do Teatro Oficina vieram das mesas de pife-pafe das Granfinas de São Paulo? As nossas mães não eram necessariamente granfinas. Elas jogavam baralho. Jogavam baralho e faziam lanches. Eu adorava, por exemplo, quando era na minha casa, que eu tomava um lanche formidável, porque fazia o jogo do pife-pafe, aquelas senhoras elegantes, e eu tomava um lanche formidável quando vinha da escola, da faculdade. E daí o Zé Celso, eu não me lembro se foi exatamente ele ou se foi a Dora Meirelles, que era muito chique e tal, falou, olha, vamos pedir que a turma... Existia no baralho brasileiro um negócio chamado barato, pagava barato. Pagavam um barato e no fim sobrava uma continha que davam para coisas. E nós falamos, vamos fazer então. Elas cobrarem um barato e a sobra vai para o Teatro Oficina. E durante os negócios de pife-pafe lá, o pessoal da oficina vai e faz uma representaçãozinha, lê uma poesia, faz uma apresentação. Então, a gente pagava a conta com essa apresentação, eles davam barato para a gente, e isso ajudou a sustentar as primeiras montagens do Teatro Oficina. Que maravilha. O Brasil não existe, né? O Brasil não existe, né? Quer dizer, as coisas nascem de improvisações e de generosidades, digamos, peculiares. Eu não conheço país igual a esse. Você foi convidada para participar do concurso A Mais Bela Voz Infantil na TV Rio. Como é que surgiu essa oportunidade? Atílio, vocês pesquisaram, hein? Eu estou vendo, hein? A gente fuçou a tua vida. Não, eu apresentando esses programas infantis, numa ocasião, porque eu ficava em casa, as coisas iam acontecendo, porque meu pai segurava um pouco as rédeas, né? Minha mãe minha mãe gostava de cantar, achava aquilo interessante, mas meu pai muito severo e tudo. E eu recebi um telefonema que era para me apresentar no programa na TV Rio, patrocinado pelo Café Caboclo e Açúcar União. Um programa de criança, e eu ficava assistindo em casa, naquele tempo, poucas pessoas tinham televisão em casa, e nós recebíamos, são de amiguinhos da rua para assistir o programa, e eu ficava lá assistindo, que vontade de estar nesse programa. Aí recebi um telefonema, na sexta-feira próxima era para estar lá, para me apresentar, porque uma amiga tinha feito o programa, e ela não passou no teste, e deu meu nome, meu telefone, e aí eu passei a concorrer àquele prêmio, e era toda semana nós tinha aquela competição de crianças e tal, e eu fui ganhando até o final, tinha Otton Russo, tinha pessoas da televisão que faziam parte do júri, e eu ganhei um contrato para gravar na gravadora, que hoje é Sony, né? Naquela época era Columbia, e foi aí que meu pai porque tinha uma história que a gravadora queria mudar o seu nome, né? E aí, pelo jeito, não conseguiram, graças ao Severo Salim, né? Através do programa Paulo Gracindo, que é um grande programa aos domingos na Rádio Nacional, a gravadora colocou um anúncio que era para mudar o nome de uma cantora infantil, que estava começando carreira e tal, que tinha o nome Vanderleia, mas era um nome que não era, naquela época, eles diziam, não era radiofônico o nome. E eu entrei um dia, vindo da escola, passei pela padaria, fui comprar uma bala, um chocolate, e saiu um padeiro de dentro da padaria, cheio de farinha de trigo, batendo assim no peito, dizendo, Vanderleia, eu escrevi para o programa, você vai mudar o nome, eu achei que seria interessante você colocar Solange Maria, eu escrevi para lá, eu falei, Solange Maria? Eu falei, eu não tenho nada contra o nome, é um nome bonito e tudo, mas eu tinha um maior orgulho de Vanderlei, eu acho que eu queria mudar meu nome, né? E nem meu pai gostou da ideia. Ele falou, olha,
é Vanderlei, seu Vanderlei vai viver Vanderlei. E acabou e me tirou eu fiquei com um contrato sem prosseguir minha carreira e tal, até uns 15, 16 anos. E o Paulo Altran, que você foi casada há mais de 30 anos, como é que vocês se conheceram? Não. Olha, eu fiz a direção do Antunes, como é que chama a peça lá no Teatro Itália? Que era o casal que ia para o asilo do Vianinha. Em família. Em família. Ai, meu Deus. Eu tive entrevistar gente velha, né? Porque o velho sabe, mas não diz. Sabe? Ele sabe, mas não consegue dizer. Foi uma peça linda do Valdo Viana Filho, com o Paulo Altran e a Carmen Silva. E eram assim os dois velhos que os filhos ficavam brigando entre si. Uns queriam pôr no asilo, outros que não queriam pôr, e no fim queriam pôr cada um em um asilo, separar o casal. O público chorava. Era lindo, lindo esse espetáculo. E o Paulo era o protagonista. E eu, naquela época, era assim, apaixonadíssima pelo diretor. Eu só via o diretor, nem achei o Paulo assim, legal, mas... Nada demais. Antunes é muito legal. Olha que boba. Se eu soubesse que meu destino estava ali. Então, mas a época dos ensaios foi maravilhosa. Até depois a gente ia jantar e o Antunes falava assim o Paulo falava para o Antunes: Antunes, você critica todo mundo, você fala coisas para o Mauro, você fala para a Cláudia, você fala para a Karen, e para mim você não fala nada? Ele falou assim... O Antunes parou e falou assim: só tem uma coisa que eu queria te dizer, Paulo. Eu queria que você fosse desse tamanho. Você está muito grande em cena. Olha, eu fico até arrepiada quando eu conto isso, porque o Paulo falou que foi a chave da personagem, que ele estava fazendo um velho muito cheio de energia, tudo. Ele queria uma pessoa, né? Tão bonito. O Paulo falou assim: olha, foi uma das coisas assim melhores que os diretores da minha carreira inteira me falaram. O Antunes tinha essa delicadeza de ver a precisão, né? Assim, aonde tem um erro, onde tem que abrir mais, tem que prestar mais atenção nisso. Foi lindo, foi lindo. E aí você ficou conhecendo o Paulo, e aí? Conta mais, Não fiquei conhecendo o Paulo. Logo depois, que ele foi fazer outras coisas, eu fiz o Meno Male, fiz uma porção de coisas com o Juca, que ele falou, e aí no Ecos. Aí eu tinha terminado com o Antunes, estava... meio assim, Lost Horizon, né? E aí fiz o Ecos, que é sempre bom um trabalho para a gente sair de situações tristes, né? E aí conheci o Paulo, aí adorei ele. Aí ficamos super amigos, ele me levava para Paraty nos fins de semana, e ele e o Fábio ficamos muito amigos, nós três. E aí, depois ele me convidou para fazer o Dr. Knock, que foi também um sucesso, uma delícia de fazer no Teatro Anchieta. Fizemos o Dr. Knock, e aí começamos a trabalhar juntos. Aí fomos ficando cada vez mais assim. Eu queria estar com ele o tempo todo, sabe? Às vezes até tinha uns namoricos e tal. Eu falei: não, eu quero encontrar o Paulo. E aí a gente começou a ficar muito dependente um do outro. E por vários outros motivos, de saúde, coisas que aconteceram nas nossas vidas, a gente ficou muito junto. Aí a gente ficou assim inseparável mesmo. E aí foi uma relação maravilhosa. Você me contou uma vez uma coisa que eu achei muito bonita, que vocês muitas vezes sentavam e ficavam quietos, do lado do outro, quietos, mas o prazer de estar junto... Né? Era isso. A gente tinha uma afinidade de alma, assim, que a gente não precisava estar acontecendo coisas para estar bem. A gente ficava, às vezes, sentado aqui na sala, eu ficava bordando, ele ficava fazendo tapete.
Nós viajamos muito pela Europa, que foi uma delícia. Conversávamos muito. Não, a gente sabe quando você chega num porto na sua vida? Assim, agora cheguei em casa, como se a minha vida toda fosse uma viagem, e de repente eu cheguei em casa e fiquei feliz e em paz. Não, com ele era uma coisa era tão natural, era tão... eu não sei, não dá para explicar isso em palavras, mas não faltava nada. Até ir no dentista era gostoso. Até ficar numa fila era gostoso se a gente estava junto. É uma delícia acompanhar as trajetórias de vida e de carreira desses artistas que constroem a cultura do nosso país. Sem dúvida nenhuma. Obrigado por terem ficado conosco e esperamos vocês no próximo Persona. Até lá. Tudo bem para você? Eba! Ah, maravilhoso! Oh, que nossa, ainda bem que você gostou. Que papo agradável. Vocês conduzem isso de uma maneira tão natural, tão divertida. Parabéns. Abusamos muito de você? Não, é muito difícil a gente buscar, né, dentro dessas memórias e tudo, assim, mexe com o coração da gente, né? Mexe com a emoção. Maravilhosa. Você está sempre junto do Tom Zé. Obrigada, viu? Obrigada. Ele merece muito mais. Ele merece muito mais. Obrigado. Querido.